Bom dia a todos. Registrando a presença do conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico Desterro, conselheiro Ari Moutinho, auditor convocado Mário Filho e Luiz Henrique. Mário Filho no lugar do conselheiro Josué, Luiz Henrique no lugar do conselheiro Mário de Mello, auditor Alípio Filho, procurador João Barroso, Mistil Levi, taquígrafas, servidores, advogados, bom dia. Registrando as ausências do conselheiro Josué Filho, que se encontra de férias, no período de 29/8 a 7/9, e o conselheiro Mário de Mello também se encontra de férias no período de 2 a 24/9. Abrindo a sessão da 29ª sessão ordinária de 3 de setembro de 2019. Passamos à fase do expediente, ofício número 6/2019, da lavra do conselheiro Júlio Cabral, através do qual comunico o usufruto de 15 dias de férias do exercício de 2019, a partir de 17 de setembro do corrente ano, registrando que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Ofício número 249/2019, da lavra do conselheiro Otávio Lessa Geraldo Santos, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, através do qual agradece a esta presidência e ao conselheiro Júlio Pinheiro pela realização da palestra sobre o tema Defesa e Preservação do Meio Ambiente nos procedimentos à auditoria. Parabéns, gostaria de registrar o voto de parabenização ao nosso querido conselheiro Júlio Pinheiro, que sempre se destacando fora do Estado. Ofício número 37/2019, da lavra do coronel Silvio Mouzinho Pereira, subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado, através do qual comunica que a referida corporação prestará apoio ao 2º Simpósio Internacional de Gestão Ambiental e Controle de Contas Públicas, através do Comando de Policiamento Metropolitano e pelo Comando de Policiamento Ambiental. Também passamos à fase de indicações e propostas, não tendo nenhum assunto a ser tratado, a não ser desejar a todos um bom feriado, para que possam descansar e agradecer a Deus por todas as coisas que Deus dá para todos nós. Facultada a palavra. Eu peço a palavra. Conselheiro Júlio Cabral. Para declarar meu impedimento no processo do conselheiro convocado Luiz Henrique, número 2942/2018 e 2647/2017. São 2 recursos ordinários pensados. Ok, registrado. E pedir vista também do processo do conselheiro Júlio Pinheiro, o 11.610 de 2016. Ok. Seguir a senhora no mesmo passo quanto a parabenização ao nosso conselheiro Júlio Pinheiro pela presença dele em Alagoas, representando, como sempre, muito bem nosso tribunal. Era só isso. Obrigado a Vossa Excelência e a presidente. Conselheiro Júlio Cabral, o processo, segundo a assessoria aqui, 11.000 foi retirado de pauta, que Vossa Excelência está pedindo vista. Então eu desisto da vista. Ok. Ainda indicações e propostas? Senhora presidente, só para pedir vista nos processos 13.546 e 14.445, o primeiro de 2018, o segundo de 2019. Relatoria do conselheiro Érico. Ainda indicações e propostas? Não há. Senhora Conselheiro. presidente. Auditor Alípio, com a palavra. Obrigado, excelência. Meu bom dia a todos, primeiramente. É só para comunicar 3 representações com pedido de medida cautelar. A primeira é objeto do pregão eletrônico 1001/2018. Eu revoguei o despacho 231/2019 e 268/2019 nesse processo, excelência. É a primeira comunicação. O segundo é do processo
é 13892/2019, que trata do pregão eletrônico 460/2018. Em relação a esse processo, eu indeferia o pedido de medida cautelar. Por fim, no processo 698/2019, objeto do pregão 329/2018, eu também não concedi a cautelar e abri prazo para a apresentação das justificativas. Eu registro. Com a palavra, o conselheiro convocado, Luiz Henrique. Obrigado, senhora presidente. Excelências, apenas 2 comunicados. Na verdade, uma solicitação, presidente, de retirada de pauta do processo de número 394 de 2019. E uma comunicação do indeferimento de uma medida cautelar nos autos do processo de número 732 de 2019. Essa representação foi oferecida pela empresa LBC Conservadora e Serviço Limitada contra possível ato irregular no bojo de um pregão promovido pela Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas. Considerei que não estavam preenchidos os pressupostos para a concessão da cautelar e por isso indeferi, encaminhei para publicação e instrução na sequência. Era isso, presidente. Muito obrigado. Pois não. Conselheiro Ari, com a palavra. Senhora presidente, isso é para parabenizar o conselheiro Júlio pelo verdadeiro sacerdócio ambiental. E, mais uma vez foi pregar numa das cortes de contas que nós temos os melhores relacionamentos, que é a Corte Alagoana. Meus parabéns. Obrigado. Bom, não havendo mais conselheiro convocado, Mário Filho. Também para aderir às parabenizações ao conselheiro Júlio Pinheiro por mais essa ação na área ambiental. Obrigado. Parabéns, conselheiro. Obrigado. De forma muito simplória, já fiz os agradecimentos dizendo um obrigado, mas já que Vossa Excelência provocou uma reação, a manifestação lá da Corte de Contas de Alagoas se dá em função de várias manifestações que temos feito pelo Brasil afora, e eles estão, para minha satisfação, iniciando hoje todo um processo de auditorias ambientais. Nós remetemos lá um manual de auditoria que a gente tem pronto, hoje nós viramos referência realmente, e além do marco regulatório, todo o marco regulatório aqui do tribunal com relação a essa área. E certamente isso é motivo de orgulho para todos nós, porque cada um tem sua parcela de colaboração, principalmente os servidores da casa, o Departamento de Auditoria Ambiental, que na verdade é quem deve ser estendida essa manifestação, e obviamente o departamento que o próprio Pleno já aprovou a sua transformação em diretoria, merece realmente todas as nossas honrarias em função do trabalho que vem sendo realizado. Nós estamos desenvolvendo uma série de ferramentas. Ainda ontem reuni com as 2 universidades aqui no tribunal, ferramentas que, aliás, eu sugiro que consultem o Atlas de Desenvolvimento Sustentável, que é uma ferramenta com dados de auditorias do Tribunal de Contas. Esse Atlas foi desenvolvido na Universidade Federal do Amazonas, com a parceria do Tribunal de Contas, que informa os resultados de suas auditorias, e nós fazemos com que esse acordo, que foi assinado em 2015 por todos os países, inclusive o Brasil signatário, possa ser direcionado especificamente aqui para o Amazonas, na nossa realidade. Portanto, índices na questão de saúde pública, nas questões de matamento, queimada, tudo aquilo que diz respeito ao que nós estamos vivenciando hoje. Quer queiramos ou não, o mundo hoje se volta para a Amazônia, aliás, olha para a Amazônia, e já deveria ter olhado com muito mais acuidade anos passados, porque o que nós vivenciamos hoje, vivenciamos o ano passado, tomamos providências do ano passado, instamos os órgãos ambientais para que possam tomar providências, como no caso o do município também aqui de Manaus, enfim.
e isso nos dá a garantia de que nós estamos no caminho correto. Parabéns a Vossa Excelência, que tem dado todo o apoio a essa empreitada. Passamos à distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, lote 4. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 2. Conselheiro Érico, 6. Conselheiro Josué, 3. Conselheiro Ari Moutinho, lote 1. Conselheiro convocado Mário. Conselheiro Mário de Melo, 7. Conselheiro convocado Mário Filho, 5. Conselheiro convocado Luiz Henrique, 8. Auditor Alímpio, 6. 9. Passamos a julgamento adiados. Senhor presidente, tem uma sustentação oral que foi solicitada. Eu solicito a inversão dessa pauta, porque temos advogado. Vou atendendo a solicitação do conselheiro Júlio Pinheiro, vamos passar para julgamento em pauta. Cadê ela? Da relatoria do conselheiro Júlio Pinheiro, que tem uma defesa oral. Com a palavra, o relator. Excelência, eu estou impedido nesse processo e, portanto, peço licença para não estar presente. Impedimento do conselheiro Érico e do auditor Mário Filho. Com a palavra, o relator. Senhora presidente, trata-se dos autos do processo 382 de 2019, da Comissão Geral de Licitação, recurso de revisão da recorrente, senhora Cláudia Tomás de Lima, Cláudia Silva Tomás de Lima, e que funcionou como membro do Ministério Público a doutora Fernanda Cantanhede. Veiga Mendonça. Os autos foram devidamente instruídos. Houve uma decisão do Tribunal de Contas, já constante nos autos, de conhecimento de todos. As razões de recursos estão anexas às folhas 2 a 41. Requereu impetrante o conhecimento e o provimento do recurso de revisão, no sentido de julgar improcedente a representação, afastando a responsabilidade da recorrente, bem como excluir a multa aplicada à jurisdicionada. Atestando a presença de legitimidade processual, a presidência, por meio de despacho das folhas 50 a 52, admitiu o recurso de revisão em tela e assegurou o efeito devolutivo, determinando o encaminhamento dos autos à Secretaria de Tribunal Pleno. A DICAD, por meio de laudo conclusivo, sugeriu conhecer e negar provimento ao recurso. O Ministério Público, por meio da ilustre procuradora Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça, no parecer de número 4849/2019, opinou no sentido de que seja conhecido e negado o provimento do recurso. É o relatório, Excelência. Passando a palavra à advogada para, em 15 minutos, fazer a sua defesa, a doutora Cláudia Silva Tomás de Lima. Obrigada. Eu quero cumprimentar inicialmente a doutora Amanda, não é isso? Isso. Gouveia. Cláudia é a recorrente. Representando, então, né? Ah, tá. É Amanda Gouveia é a Moura. parte interessada, exatamente. Desculpe. Tudo bem. Eu quero cumprimentar a doutora Amanda, dizer que todas as vezes que nós nos deparamos com defesas orais aqui no tribunal, nos engrandece, nos coloca numa posição confortável, exatamente porque nós exaurimos a discussão de mérito de todos os problemas, todos os processos.
Portanto, só corrigindo, doutora Amanda, Obrigada. Vossa Excelência pode iniciar a sua sustentação oral. Obrigada. Excelentíssima senhora presidente, doutora Yara, excelentíssimo conselheiro relator, doutor Júlio Pinheiro, excelentíssimo membro do Ministério Público, através dos quais eu cumprimento todos os membros desse egrégio tribunal pleno, os demais presentes. A sustentação oral nesse processo visa a chamar a atenção para alguns pontos do recurso que entendemos ser relevantes para esse julgamento, para análise de todo o tribunal pleno, sobretudo por se tratar de uma representação a respeito de um processo licitatório, um pregão 2014, então já tem um certo tempo também o processo, e aí por isso entendemos importante destacar alguns pontos para que sejam apreciados nesse julgamento. O primeiro dos pontos seria a fundamentação do próprio recurso, que utilizou como fundamento o inciso 2 e o inciso 4 dos dispositivos que prevêem a possibilidade, o cabimento do recurso de revisão, sobre a insuficiência dos documentos e que se tenha fundamentada a decisão revisanda, e sobre a ofensa a dispositivo de lei. A recorrente utiliza esses dois incisos a respeito dos seguintes, das seguintes razões de mérito. Primeiro, como foi mencionado no relatório pelo doutor conselheiro relator, a respeito do pedido do afastamento de responsabilidade da CGL. E o segundo ponto, a respeito da ausência de dolo e má-fé por parte da comissão, assim como também, com a devida vênia, a necessidade de fundamentação dos argumentos apresentados nesse recurso pelas unidades técnicas e também pelo membro do Ministério Público, e aí vou passar a detalhar os motivos. Acerca do pedido do afastamento da responsabilidade da CGL, esse pedido foi reiterado aqui no recurso de revisão, já com outros elementos, porque a recorrente entende que no recurso de reconsideração esse ponto não foi devidamente fundamentado, ou que houveram algumas omissões acerca da responsabilidade da recorrente e de todos os membros da comissão. O que ensejou essa representação decorreu da licitação do pregão, do resultado da licitação. A empresa, o Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas, ingressaram com recurso que não foi dado provimento e também entraram com mandado de segurança, obtendo uma liminar para que fosse habilitada essa empresa se não houvesse um outro motivo que tivesse ensejando a sua inabilitação. Ocorre que quando esse processo retornou para a comissão, houve um outro motivo para que permanecesse o resultado da inabilitação, que diz respeito ao não atendimento da qualificação técnica por parte da empresa que estava ingressando com mandado de segurança. Ou seja, a decisão da comissão foi fundamentada, tendo por base um descumprimento de uma exigência do projeto básico. Então, quando a gente pede o afastamento da responsabilidade da comissão, diz respeito exatamente por estar dando execução ao projeto básico. Não foi uma exigência que constava no edital, nem uma exigência exacerbada por conta do edital, por conta da comissão, algo que tenha sido colocado pela comissão. Na verdade, o que foi feito foi a execução e o atendimento das normas do projeto básico, tanto em relação ao cálculo que tinha sido apresentado, o que foi, de certa forma, superado, mas ainda persiste a suposta ilegalidade nessa decisão que estamos recorrendo acerca da inabilitação pelo descumprimento da exigência da qualificação técnica. E é nesse ponto que a recorrente alega que entende que não é responsabilidade da comissão, porque está sendo dado cumprimento ao projeto básico. A empresa não tinha apresentado os documentos que foram exigidos na qualificação técnica. Aqui, em específico, seria a comprovação da efetiva execução dos profissionais em unidade de terapia intensiva. Esses documentos não foram apresentados pela licitante. Então, quando a comissão de licitação recebeu a medida liminar para que seja desconsiderado a inabilitação em razão do cálculo que foi apresentado pela empresa e que ela não fosse mantida inabilitada se não houvesse outro motivo, a comissão abriu novamente a licitação e, fazendo a análise dos documentos, encontrou outro motivo, que foi a fundamentação da decisão que inabilitou a empresa. Então, aqui foi reiterado no recurso de revisão para que fosse apreciada a questão da responsabilidade, porque o recurso anterior não adentrou nesse ponto, sobre a outra causa que foi encontrada na habilitação, que seria o não atendimento da qualificação técnica. Então, esse é um primeiro ponto que foi arguido em sede de recurso de revisão.
como sendo uma análise insuficiente dos documentos que lá já constam, trazendo essa nova situação do outro motivo da habilitação para que fosse apreciado em sede de recurso de revisão. Outro ponto que foi trazido já em sede do recurso de revisão foi acerca da perda do objeto da representação, porque, com a devida vênia, ainda que esse motivo da inabilitação persistisse como uma irregularidade por parte da comissão, que a gente só alega pelo princípio da eventualidade, ainda assim o certame foi revogado. Então, independente desse ato praticado pela comissão, o certame foi revogado. E inclusive, a revogação do certame serviu para que o mandado de segurança fosse extinto sem resolução do mérito, porque foi revogado. Não foi revogado pela comissão, foi revogado pelo órgão solicitante, a SUSAM. Então, assim, por outras razões decorrentes do projeto básico, que também não são de responsabilidades da Comissão Municipal de Licitação. Então, esse é um outro ponto, e aqui em específico, nesse recurso de revisão, é um fato novo, diferente, discordando com a devida vênia do órgão técnico e do parecer conclusivo ministerial, porque existe sim fatos novos, entre os argumentos trazidos, também o fato de que a sentença do mandado de segurança extinguiu o processo sem resolução do mérito. Essa sentença foi trazida nessa esfera, no recurso de revisão, informando que foi extinto justamente pela revogação, afastando lá na esfera judicial qualquer responsabilidade da comissão e revogando a liminar, que foi o motivo que ensejou essa representação. Então, nós entendemos que, não existe irregularidade, a comissão de licitação atendeu às normas do projeto básico, que não é de responsabilidade da comissão, e, por outro lado, o certame perdeu o objeto, e qualquer efeito acerca disso é de responsabilidade do órgão solicitante do pregão, não foi por conta da comissão de licitação. Esses são dois pontos que foram importantíssimos para ser manejado esse recurso de revisão, e, ao nosso entender, são, sim, elementos novos. Ainda que eles tenham sido arguidos em outros momentos, as decisões recorridas não enfrentaram esse mérito. Por isso que nós estamos aqui pedindo para que seja analisado em sede de recurso de revisão esses dois pontos. Além disso, outro ponto que foi já pedido para que fosse considerado para afastamento da responsabilidade é a inexistência de dolo de má-fé por parte da comissão de licitação. Isso ainda não havia constado nos autos em outros momentos, também é um argumento novo. Pedindo aqui a aplicação da LINDB, a aplicação do artigo 308, parágrafo 4º, que permite o afastamento da multa quando inexistente a má-fé por parte do gestor, por parte do agente público, que é o caso aqui dos autos. E aí nós estamos requerendo a aplicação da dosimetria da pena para pedir o afastamento dessa multa, por entender que inexiste a responsabilidade, e ainda que esse ponto fosse superado, houve a perda do objeto que ensejou a presente representação. Tudo isso por atos alheios à comissão de licitação, sempre a decisões do órgão solicitante, que foi, no caso aqui, a SUSAM. E, por fim, até incluí aqui nos memoriais, porque eu tive acesso há pouco tempo dos relatórios conclusivos, eu observei que tanto a unidade técnica quanto o outro membro do Ministério Público, nas fundamentações para opinar pelo não provimento do recurso, se limitaram a dizer que não houve fatos novos ou documentação comprobatória capaz de alterar anteriores entendimentos. Com a devida vênia, isso não ocorre, porque nós trouxemos tanto argumentos e justificativas novas que não foram consideradas até então e que precisam ser analisadas nesse recurso, como também documentos a respeito da sentença que julgou o processo, o mandado de segurança, que havia uma liminar que ensejou essa representação extinta sem resolução do mérito, justamente por considerar que houve a perda do objeto. Então, assim, nós, no pedido aqui final, e aqui já em sede de sustentação oral, seria para manter o pedido do recurso pela improcedência, afastamento da responsabilidade, o que seria também afastado a penalidade aplicada, ou, trazendo essas informações acerca dos laudos conclusivos que não se adentraram na fundamentação trazida agora em sede de recursos e que está sendo demonstrado que não havia sido enfrentado nas outras decisões, para que volte a instrução para que as unidades técnicas fundamentem porque entendem que os argumentos trazidos pela recorrente não devem ser dado provimento, porque limitou-se realmente a dizer que não havia fato novo, porém existem fatos novos, existem argumentos novos. E aqui, sendo mais específica,
Nós trouxemos decisões do Tribunal de Contas da União, afastando a responsabilidade dos membros da comissão exatamente em casos como esse. Nós trouxemos a sentença do mandado de segurança que extingue o processo sem resolução do mérito, encontra-se em sede de recurso, mas é um fato novo, e foi um fato que ensejou a presente representação, foi a liminar desse mandado de segurança, e também trazendo aqui argumentos acerca da ausência de dolo, de má-fé, para que sejam analisados agora em sede de recurso. Essas são as considerações, e obrigado pela atenção. Com a palavra o relator. Senhora Presidente, eu queria agradecer mais uma vez a participação inteligente da doutora Amanda Moura. Eu confesso que eu recebi o memorial Desculpa, Excelência, de fato, foi erro meu, tive pouco acesso da aos sessão, e para que não haja uma decisão muito simplista com relação a essa discussão de fatos novos, Vossa Excelência trouxe aqui alguns agora em sede de nessa sessão, na sustentação oral, e eu manuseando os autos, verifiquei a decisão do recurso de consideração da lavra do conselheiro Érico Xavier de Silva, por isso está impedido nos autos, e eu não consegui vislumbrar, pelo menos em um ponto ou outro, efetivamente não em todos, os que foram considerados aqui por Vossa Excelência, acerca dessa questão da discussão dos fatos novos. Geralmente em sede de recurso de revisão, essa discussão pode ser considerada excepcionalmente em função de eventualmente algum erro material, enfim, que possa ter havido no processo. Mas, por perseguir, obviamente, a verdade do que consta nos autos, em função de alguns fatos novos que Vossa Excelência traz agora perante esta tribuna, eu vou pedir para poder analisar com mais cuidado, analisar de uma forma a não seguir, obviamente, um eventual caminho contrário ou eventual caminho a favor da sustentação oral, o que não significa que isso vá efetivamente ocorrer, pode ser uma coisa ou outra, obviamente, mas em função de eu ter recebido agora muito recentemente, exatamente aqui na sessão, os memoriais, e eu estava lendo muito rapidamente, por isso pedi o processo para dar uma manuseada nele, eu peço venha a Vossa Excelência para suspender o julgamento desses autos, para que eu possa olhar com mais equidade, com mais detalhamento, exatamente, com mais detalhes, maiores detalhes, os argumentos expostos pela defesa, para que nós não incorramos em excesso do ponto de vista de um julgamento apressado e sem observância do que foi aqui discutido, que obviamente os fatos novos vieram agora à tona e eu só tomei conhecimento desse exato momento. Então fica suspenso o julgamento, registrado o quórum desse julgamento, ficando assim para a próxima semana, quando o conselheiro certamente trouxer o processo. Obrigada. Esperamos que tudo... E não precisa mais Vossa Excelência fazer sustentação oral, porque todos já ouviram. Até Ok? peguei os memoriais também. Obrigada. Ok. Isso. E Vossa Excelência pode, inclusive, distribuir os memoriais para os outros. Eu recebi agora, estava dando uma lida, mas a dúvida atroz não me persegue, aliás, me persegue. Continuando, voltamos a julgamentos adiados. Julgamentos adiados na pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos um processo de número 11.610/2016, o qual retorna após vista do conselheiro Érico, que não juntou manifestação no sistema. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Ari Moutinho Júnior, indago se o conselheiro Érico deseja manifestar em sessão. É o primeiro processo. Adiado do conselheiro Júlio Pinheiro, o conselheiro Ari Moutinho está impedido. O conselheiro Érico pediu vista e não se manifestou. Qual é o processo, senhor? É o primeiro. Foi retirado de pauta? Foi retirado de pauta. Eu queria vista. Ele pediu vista. Não disseram que retirar de retirado pauta. Então,
continua à vista para o conselheiro Júlio Cabral. Ok. Passando ainda em julgamento adiado, pauta do auditor Mário Filho, temos um processo de número 1465/2018, qual retorna após vista do procurador-geral que não juntou manifestação no sistema. Considerando que se trata de embargo de declaração, passo a palavra ao ao procurador João Barroso. Obrigado, presidente. Primeiramente, bom dia a todos. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes oposto pela senhora Patrícia Menezes de Aguiar. O motivo dos embargos constitui-se na ausência do nome do advogado da parte na pauta de julgamento, o que de fato constitui uma matéria a ser discutida nos efeitos emergenciais dos presentes embargos. O Ministério Público acompanha o voto do eminente auditor, conselheiro convocado Mário Costa Filho, pela nulidade do acordo e pela reinclusão do presente processo na pauta de julgamento, com o nome do advogado embargante, com a devida publicação. Somos pelo provimento, Excelência. Pacificado. Aprovado o processo. Ainda na pauta de adiados, pauta do conselheiro convocado Alípio Filho, temos dois processos. No primeiro processo, 157/2013, retorna após vista do conselheiro Érico, que não juntou manifestação no sistema. Registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro, indago se o conselheiro Érico deseja se manifestar em sessão. Sim. Com a palavra, o conselheiro Érico. Seguindo o entendimento que eu tenho sobre esses assuntos, entendo que deve ser, divijo apenas no que diz respeito ao convênio, porque julgo legal o convênio, irregular com ressalva a prestação de contas com aplicação de multa ao responsável pela FETAM. A multa por conta de fato de não ter havido a prestação de contas no prazo legal. Mas divijo no mais. Julgo legal o convênio, irregular com ressalva a prestação de contas. Com a palavra, conselheiro convocado Alípio Filho. Obrigado. Eu vou divergir da proposta, uma vez que o doutor Roberto Braga, nos meus processos, pelo menos, quanto mais na prática de irregularidades, e isso foi apontado, mais uma vez, aqui pelo Departamento de Auditoria de Transferência Voluntária do Tribunal, em que propôs glosa ao senhor Nivaldo Pereira da Mota, no valor de 54.928, infração, e aplicou multa ao senhor Roberto Braga e também ao senhor Nivaldo. Na mesma linha de entendimento, o Ministério Público de Contas também reprova as contas e considera ilegal o termo de convênio. E eu vou na mesma esteira, Excelência. Julgar ilegal o termo de convênio, julgar irregular a tomada de conta especial do senhor Roberto dos Santos Pereira Braga, multar o senhor Roberto dos Santos Pereira Braga no valor de R$ 6.453,41 e também multar o senhor Nivaldo Pereira da Mota no mesmo valor por práticas de irregularidades. É isso, Excelência. Em discussão, votação. Só para informação, qual é o valor desse convênio aí? É uma parcela só, é? Na manifestação do órgão técnico e do Ministério Público não houve referência a valor, Excelência. Mas na verdade, a minha propositura foi em relação a documentos, a justificativas que não foram apresentadas a contento por ambos os responsáveis. Então, Vossa Excelência está se baseando por simplesmente na questão de ausência de documentos, sem levar em consideração os detalhes
com relação a valor de convênio, enfim. Na verdade, Excelência, com as devidas vênias, nós vivemos num Estado democrático de direito em que deve o gestor público observar a Constituição, as regras, as normas, e a partir do momento que ele quanto mais, são várias irregularidades, inclusive apontadas, para mim, nesse caso específico, o valor do convênio é irrelevante, uma vez que houve uma incidência constante de práticas irregulares. Nesse caso específico, pode ser que numa outra situação, no outro cenário, é possível se levar em consideração o valor, isso já em outra oportunidade adotei esse procedimento, o valor do convênio, desde que o número de irregularidades não apontem para um nível acima do razoável. Não é o caso desse processo. Conselheiro Júlio Pinheiro está impedido nesse processo. Estou impedido? Está, Excelência. Estou impedido, Excelência, é verdade. Então não teria nem que estar aqui. Em discussão, votação, o conselheiro quer falar, conselheiro Ari? Não, eu acompanho o conselheiro Érico. E digo mais. Primeiro o conselheiro Júlio Cabral, né? Eu estou impedido, Excelência. Excelência, esse processo está tão... Eu já me julguei impedido nesse processo. Tá. O parecer do Ministério Público faz referência às razões de defesa do seu Gedeão Timóteo Amorim e Raimundo Frederico Nunes. Nenhum dos dois é parte do processo. E o parecer do Ministério Público faz referência a esses dois senhores aí. Com a palavra, Ministério Público. Obrigado, presidente. Esse processo é 157/2013? Sim. Eu estou vendo o parecer da procuradora Evelyn Freire de Carvalho aqui, fazendo referência ao senhor Roberto de Santo Pereira Braga e o senhor Nivaldo Pereira Mota. Tem razão, Vossa Excelência. Tem razão, conselheiro. Na primeira folha, o relatório da procuradora Evelyn faz referência ao senhor Gedeão Timóteo Amorim e senhora Raimunda Frederico Nunes, que eu não sei nem de onde que ela tirou isso. Mas... Eu sugiro, então, Excelência, que Vossa Excelência peça a vista do processo para que corrija esse equívoco. Sim, com certeza. Tem razão, eminente conselheiro. Vou pedir vista do processo para correção desse parecer. E após, eu gostaria de nova vista. Perfeito. Então, vista ao procurador do processo 157/2013, continuando a pauta de adiados, no segundo processo do conselheiro convocado Alípio Filho, é o processo 4.522/2012, retorna após vista do conselheiro convocado Mário Filho, dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro convocado Luiz Henrique, passa inicialmente a palavra ao relator. Excelência, esse processo tem aí um pedido de vista do conselheiro Mário Filho. Eu gostaria de ouvi-lo. Com a palavra o conselheiro convocado Mário Filho. Excelência, no mérito, eu concordo com o relator. Eu apenas faço uma proposta de que sejam modulados os efeitos da decisão, de forma que a Lei Estadual número 2.750 de 2002 deixe de ser aplicada apenas às aposentadorias e pensões que ainda não foram concedidas até o momento da decisão. Faço a proposta apenas dessa modulação. Em discussão. Excelência, queria discutir a matéria? Pois não. Na verdade, eu até me inclinaria a acolher a propositura de Vossa Excelência. Todavia, eu tenho no processo a súmula vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal, que diz exatamente isso, e ela é de 27/4/2015. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público, destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. O problema desse processo é que a Lei 2.750 transformou vários cargos de nível fundamental para nível médio e de nível médio para nível superior, sem concurso público. Então, por exemplo, fiscal auxiliar de tributos estaduais, nível médio, passou a auditor fiscal de tributos estaduais, nível superior. Agente de arrecadação, nível médio, passou a técnico
de arrecadação nível superior. Assistente fazendário, assistente de administração de tributos estaduais, técnico auxiliar de finanças estaduais, nível médio, passou a técnico da fazenda estadual, nível superior. E, por fim, auxiliar de serviços fazendários, nível fundamental, passou a assistente administrativo da fazenda estadual, nível médio. Bem, eu tenho uma decisão, eu colacionei várias decisões aqui do Judiciário, e uma delas tem a ver diretamente com essa situação posta nos autos, que se trata de uma decisão do ministro Nery da Silveira, que ele diz exatamente isso. A alegação de afronta ao dispositivo no artigo 37.2 da Constituição Federal, uma vez que dita lei autoriza, sem prévio concurso público, o enquadramento de servidores públicos de nível médio para exercerem cargos públicos efetivos de nível superior. Foi exatamente o que aconteceu nesse processo. Não é possível acolher como em correspondência ao artigo 37.2 da Constituição o pretendido enquadramento dos agentes tributários estaduais no mesmo cargo dos fiscais de renda, configurada a passagem de um cargo a outro de nível diverso, sem concurso público, o que tem a jurisprudência da Corte como inviável. Então, foi muito bem pontuado aqui pelo ministro Nery da Silveira, e eu vou nessa linha. É inconstitucional o ato que transformou cargos de um determinado nível de escolaridade para outro sem observar o concurso público. E nessa esteira não está apenas a senhora Edna Pinato, estão vários servidores, todos relacionados no processo. É o registro, Excelência. Então, essa lei deve ser considerada inconstitucional. Ainda em discussão, com a palavra o conselheiro convocado, Mário Filho. Eu concordo absolutamente com essa inconstitucionalidade. Mas a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro prevê no seu artigo 21, parágrafo único, que as decisões que tomarmos aqui neste tribunal deverão, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, sem prejuízo a interesses gerais, né? Portanto, é o fundamento da minha manifestação. A lei de introdução às normas do direito brasileiro fundamenta uma modulação que estou propondo. Em síntese, Excelência, significa que vossa proposta é de manter a irregularidade por passado e apenas corrigir para o futuro. E corrigir para o futuro. É o que está feito, infelizmente está feito. Votação, conselheiro... Senhora Presidente. Pois não, conselheiro Júlio Pinheiro, com a palavra. Só para tentar adentrar um pouco essa discussão, nós percebemos aí a caracterização de uma transposição de cargo. Nós tivemos situações aqui no Estado, e obviamente a transposição ela tem os seus aspectos proibitivos no ponto de vista daquilo que está garantido na Constituição, ou seja, o caminho é o concurso público. Eu estou numa dúvida realmente muito grande nessa questão do efeito modulativo dessa decisão com base na nova legislação. Mas é bem verdade que nós teremos situações futuras aqui. Há casos aqui no Estado em que não houve transposição, houve redenominação, porque o concurso foi feito para nível superior, situações muito idênticas, mas diferentes nesse aspecto aí. Situação de concurso que foi feita em nível superior e simplesmente houve uma redenominação de cargo e que hoje os processos são discutidos exatamente aqui com uma similaridade não total, são parecidos, mas não são absolutamente idênticos, diferente deste caso específico, que houve uma transposição. Posso colaborar ainda mais, conselheiro? Não. Nos idos dos anos 90, eu ocupava o cargo de técnico do Tesouro Nacional na Receita Federal. Era um cargo de nível médio. Se hoje eu ainda estivesse trabalhando na Receita Federal, o meu cargo de técnico do Tesouro Nacional teria sido transformado para o cargo de analista tributário de nível superior. Mas foi uma redenominação e uma transposição?
Ou foi específica? Houve uma redenominação e estabeleceu-se um novo requisito para a investidura no cargo, o ingresso, que seria a investidura no novo cargo sem concurso seria público. o nível superior. Ou seja, se eu estivesse lá hoje, eu estaria ocupando um cargo de nível superior, tendo prestado concurso para um cargo de nível médio. Mas na época Isso não existia... aconteceu antes da Constituição? Desculpa, mas na época não existia súmula vinculante. Súmula vinculante estabeleceu um divisor de águas, a partir de 2015. Então o cenário é outro. Que eu saiba, doutor Alípio, essa transformação de técnico de Tesouro Nacional em analista de nível tributário, ela é relativamente recente. Eu não sei dizer se anterior ou posterior à súmula. Eu acompanhei essa situação, Excelência, bem de perto, e foi anterior à súmula. Então, vamos voltar ao nosso processo e continuar. Em discussão, votação, conselheiro Júlio Cabral. Excelente. Eu peço vênias ao relator, vou votar com voto misto. Conselheiro Júlio Pinheiro. Excelência, num primeiro momento eu cheguei a pensar exatamente em seguir esse caminho. Obviamente, o objeto será eventualmente de recurso, o processo será objeto eventualmente de recurso, e eu confesso que eu não estou convencido na questão desse efeito modulativo nesse exato momento. E, obviamente, será objeto a posteriori, certamente, de recurso, e eu vou acompanhar o relator, Excelência, por conta disso, para depois, eventualmente, pensar mais detalhadamente. Conselheiro Érico. Eu vou acompanhar, no geral, é proposta de voto? Não, é voto. É voto. O voto do relator, mas mudando a parte final para determinar o encaminhamento à Procuradoria-Geral da República, para que proponha a ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Esse é o meu voto. Conselheiro Ari. Com o relator, Excelência. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Eu estou impedido nesse processo, Excelência. Então... 2, 3, 4. 4-2. 4-2. A 2. Então... Com a minha ressalva de que eu encaminho... Eu acompanho a ressalva, até porque eu acompanho o posicionamento, até porque precisa da declaração de inconstitucionalidade. É porque aqui está mandando para a Procuradoria-Geral de Justiça aqui. Excelência, eu acompanho a propositura. Esse adendo. Você para a Procuradoria da República. O encaminhamento. Então, quem votou com o relator também acompanha, conselheiro Ari? Sim. Então, aprovado o processo do conselheiro convocado Alípio Filho. Passamos à pauta ordinária, pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 7 processos. No primeiro processo, de número 11.453, 2016, temos pedido de vista por parte do conselheiro Érico. Vista concedida. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovados, teve do voto do relator. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, temos 8 processos. No terceiro processo, de número 12.664, 2017, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. Presidente, trata-se de embargo de declaração aposto pelo senhor João Moura de Oliveira. No entanto, não há contradição, omissão nem obscuridade alegada pelo embargante, razão pela qual somos pelo não provimento. Pacificado, dou por aprovado o processo. No quarto processo, de número 11.475, 2018, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, inicialmente, passo a palavra ao relator. Quarto processo. Senhor presidente, eu vou aderir à propositura, à proposta do conselheiro Érico, para
para que seja encaminhada ao Ministério Público Estadual. Era só o que estava faltando. Eu acompanho a propositura. Pacificado, então, dou por aprovado o processo. No sexto processo, de número 1189 de 2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Eu vou acompanhar o voto do eminente conselheiro Júlio Assis Corrêa Pinheiro pelo não conhecimento dos embargos em razão da sua intempestividade. Pacificado, dou por aprovado o processo. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovados os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico Desterro, temos 17 processos. 2 pedidos de vista, excelência. No sétimo processo, de número 13.842/2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, passo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Trata-se de embargo de declaração posto pelo senhor Sérgio Rocha Muniz. Eu vou acompanhar o voto do eminente conselheiro Érico Desterro pelo não conhecimento dos embargos em razão da sua intempestividade. Pacificado, aprovado o processo. No oitavo processo, de número 2.289/2018, temos embargo de declaração também. Passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Presidente, trata-se de embargo de declaração posto pelo senhor Adenilson Lima Reis. Contudo, não há nos embargos opostos omissão, contradição, obscuridade que dê asa ao seu provimento, portanto, somos pela negativa de provimento. Pacificado, aprovado o processo. No 16º processo, de número 11.628/2018, temos embargo de declaração. Passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo senhor Romeiro José Costeira de Mendonça. Somos pela negativa de provimento, excelência. Aprovado o processo. Pacificado. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior, temos 6 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Mário Filho, temos 1 processo de número 12.799/2018, qual possui embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Presidente, embargo de declaração oposto pelo senhor Gerlando Lopes do Nascimento. Não há os requisitos dos embargos, portanto, somos pela negativa de provimento. Pacificado, aprovado o processo. Pauta do auditor Mário Filho, temos 3 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos da proposta de voto do relator. Pauta do auditor Alípio Filho, temos 9 processos. No 5º e 6º processos, de número 14.882/2018 e 14.881/2018, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Acredito que os processos possam ser julgados em bloco, uma vez que o assunto é o mesmo e trata de atualização do valor da multa aplicada, matéria na qual o auditor Alípio é voto vencido, posto que aplica a multa no valor antigo. Indago se posso proclamar o voto. Então, pacificado, aprovado de acordo com o voto vista do conselheiro. Então tem que fazer a contagem, porque o Júlio votou com ele. Vota com o relator? E tu? Então, votação. Conselheiro Júlio Cabral. Voto com destaque. Conselheiro Ari Moutinho. Com destaque, excelência. Conselheiro Mário Filho. Também com destaque. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Com destaque, excelência. Então, voto vencido o conselheiro Júlio Pinheiro, porque é proposta de voto do conselheiro convocado. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos da proposta de voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Temos 3 processos. No primeiro processo, de número 2.726/2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação.
Excelência, trata-se de embargo de declaração oposto pelo senhor Elimar Cunha e Silva. No entanto, não há nenhum vício que dê asa ao seu provimento e o Ministério Público acompanha na sua integralidade o voto exarado pelo eminente auditor, conselheiro convocado aqui nos autos, Dr. Luiz Henrique, pela negativa de provimento. Pacificado. Dou por aprovado o processo. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique, temos 2 processos. Ele retirou um processo de pauta. No segundo processo, de número 394/2019, encontro-me impedida, juntamente com o conselheiro Júlio Cabral e o... Ele retirou esse? E qual é que ele está? 394. Tá, então, nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Pauta administrativa não existe hoje. Agradecendo a Deus por mais uma sessão e marcando a próxima, dia 10, a hora regimental. Bom final de semana, bom feriado. Agradecendo a Deus por tudo.